Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus em nome de Jesus para mais um culto. Eu gostaria de convidar você, não é, a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e clamar para que essa palavra que nós vamos ouvir, ela venha revestida do poder do Espírito Santo, não é, nas nossas vidas, e que o nosso coração esteja não somente disposto a ouvir e entender a pregação, a palavra, mas, acima de tudo, disposto a obedecer, em nome de Jesus, para que nós possamos colher, né, os frutos, as promessas de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um convite especial, não é? E nós sabemos que na nossa vida nós recebemos convites, né? Nós todos recebemos já convites, ou de casamento, ou de formatura, convites de aniversários, né? Nós recebemos convites. Mas esse convite, ele é feito, né, por uma pessoa especial, o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esse convite, ele vai ser destinado, né, a uma, vamos dizer, categoria, a um grupo de pessoas que estão passando por um momento muito difícil, não é? E que ele promete uma solução. Jesus, ele promete a solução de um problema, não é? Através de um convite. Se nós aceitarmos esse convite, nós vamos receber, não é, dele uma promessa, não é, de que ele vai ao encontro das nossas necessidades. Para você entender tudo isso, eu queria que você fosse comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Né? Então, Mateus, Novo Testamento, capítulo 11, versículo 28, fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria que você deixasse marcado essa página, não é? Porque você vai entender que convite é esse, não é? E que a quem Jesus direciona esse convite, as garantias e o que a pessoa precisa fazer para receber aquilo que Jesus promete nesse convite. Muito bem. Quando nós lemos aqui, está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é? Então Jesus, ele está se voltando para uma determinada pessoa, não é? Que está passando por um momento de aflição. Que aflição? Está cansada e oprimida, né? Ou seja, uma pessoa que podemos dizer está doente, doente no seu coração, doente na sua alma, não é? Isso daí, deixando marcado aí, na verdade Jesus já tinha dito lá em Mateus, se você voltar um pouquinho, no capítulo 9, no versículo 12, ele próprio fala assim: Jesus, porém, ouvindo, disse: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Por isso que quando ele fala aqui, né, voltando lá, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, vós que estáis cansados e oprimidos, o que ele está querendo dizer é o seguinte: aqueles que estão passando por um momento difícil, não é? Aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de um médico, não é? Então, Jesus vai trazer a resposta. E aqui nesse mesmo versículo, nós podemos ver que ele fala assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele não faz distinção de religião, de crença, ele não faz nenhuma distinção. Ele só fala o seguinte: todos aqueles que estiverem passando por um momento, né, de opressão, né, aqueles cansados, né, sobrecarregados, então venham a mim. A primeira vez que ele faz um convite para todas as pessoas sem distinção é aqui nessa parte. A última vez, deixa marcado aí, só para você ter uma ideia, é quando lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, ele vai falar o seguinte. Então, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, é a última vez que Jesus convida a todos, sem exceção, sem distinção de crença, religião, nada. Ele fala assim: e o Espírito e a esposa aqui representando a igreja, ou seja, a pregação, né? E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Mas tem pessoas que não ouvem, né? E quem tem sede, realmente quem quer se aproximar de Deus, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Então esse convite, o último convite que ele também fala para todos, está lá em Apocalipse, como nós vimos. Muito bem.
É importante notar que aqui já existe uma promessa do próprio Senhor Jesus em que a pessoa vai encontrar, né, o alívio. Porque fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele promete que vai ter a solução. As pessoas que vierem até ele, vai ter a resposta. Não é? Muito bem. Mas aqui existe um preço a pagar, não é? Existe uma condição. E aí no versículo 29 fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, né? Jugo na Bíblia significa submissão. Então vocês tomam o meu jugo, minha submissão, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No versículo 30 ele repete novamente a palavra jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, nós sabemos que nas escolas de teologia, muitas escolas de teologia, muitos cursos de evangelismo, eles ensinam que as pessoas, não é, para ganharem vidas, para trazerem pessoas para a igreja, né, para que a igreja possa crescer, então ela deve pregar o evangelho, ela não deve falar, evangelho significa boas novas, mostrar todas as promessas, tudo aquilo que ela consegue, vindo para a palavra de Deus, todos os benefícios, não é? Mas Jesus, ele faz questão sempre de mostrar que existe um preço a pagar. Por que ele faz isso? Seria Jesus um péssimo evangelista, né, diante do conceito que se tem hoje para que as igrejas fiquem cheias de vidas? Não. Jesus, ele não se importa com a quantidade de pessoas. Jesus quer que as pessoas que venham até ele realmente saibam que há necessidade de uma mudança de vida. Não é que existe um preço para pagar. Né? Não adianta a pessoa entender que vai receber uma promessa, não é continuando no caminho errado no que ela está. Então, existe um preço. Então, ele simboliza isso, uma submissão à palavra. E ele simboliza isso através de um jugo. Não é? Muito bem. Esse jugo que ele fala, não é? Só um tipo de pessoa vai obedecer, né? Vai se submeter. Não é? Que tipo de pessoa é essa? Se você voltar um pouquinho lá em Mateus, né, deixa anotado aí, mas volta em Mateus capítulo 5, versículo 3, quando ele traz o sermão da montanha, ele fala o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, tem algumas versões, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quando Jesus ele fala isso, né, Jesus está querendo dizer o seguinte, né, essas pessoas cansadas e oprimidas aqui na terra, né, vão encontrar com certeza alívio no reino dos céus, se tiverem o coração humilde, ou seja, ser pobres de espírito, ou seja, um coração humilde. A pessoa que tem um coração humilde, ela se caracteriza por obedecer a palavra de Deus, né? Ela não justifica, olha, eu obedeço uma parte, mas eu não obedeço a outra porque já não se usa mais. Ela obedece a palavra de Deus, ela não anda atrás de modismo, ela não segue outras pessoas nem nada, ela segue a palavra de Deus, ela se submete totalmente. Não adianta você se submeter a uma parte da palavra e descumprir as outras e achar que você está se submetendo, se tem sobre você o jugo, ou seja, a obediência. Não. Obediência é quando você vai na palavra e você encontra, né, na palavra a orientação para tudo que você faz na sua vida. Então, você se submete em tudo à palavra. Isso não quer dizer que você não vai falhar, isso não quer dizer que você não vai pecar, mas significa que você vai sempre saber o que é certo. E o que é certo não é o que o mundo fala, mas o que a palavra de Deus fala. Então você vai buscar sempre um conserto na palavra de Deus. Quem busca isso, na verdade, só quem tem um coração humilde. E aqui Jesus ele fala também que ele próprio vai ensinar. Olha só, no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha que ele fala, aprendei de mim. Significa que Jesus vai ensinar. Jesus é a palavra de Deus. Né? Nós sabemos que Jesus é o verbo que se fez carne, ou seja, a palavra de Deus que se fez carne e veio habitar em nosso meio, né? Aqui na terra. Jesus ele vai trazer, né, os ensinamentos práticos, não é teoria, não é? Então, quando ele fala assim, aprendei de mim, significa o seguinte, vocês não criem regras que vocês entendam, que justificariam vocês perante Deus. Não criem religiosidade, crenças, né? Não criem regras, porque se vocês criarem regras, vocês estão fazendo aquilo que vocês acham que vai justificar vocês. Não, vocês vão cumprir a palavra de Deus. Vocês não vão cumprir regras, mandamentos por mandamento, regra por regra. Vocês vão buscar o contexto da palavra. Não adianta você fazer, por exemplo, não é,
uma campanha, um sacrifício, né? Se sacrificar numa religiosidade inútil, sem efeito, né? Achando que por você fazer um sacrifício, fazer uma campanha, não é? Fazer uma oferta, oferecer dinheiro, carro, que você não adianta você fazer nada disso, achando que você vai se justificar diante de Deus. Por quê? Porque isso não funciona. O que Deus quer é submissão, e a submissão traz a obediência, que para Deus é mais importante do que o sacrifício. Quem não obedece a Deus, ele vai tentar buscar através de preceitos, de regras, de sacrifício, de doações, de campanhas, né, a justificação, e não encontra. Quando Jesus fala assim, aprendei de mim, Jesus ele se coloca como exemplo. E a própria palavra é Jesus. Então, quando nós seguimos a palavra, nós temos aqui o aprendizado dado por Jesus Cristo. E na parte, né, na fase em que ele andou aqui na terra, né, em que ele veio, né, em carne, né, a palavra de Deus se fez carne, e ele também foi sujeito às circunstâncias, sabe, nos casos que ele teve que reagir, nos casos que aconteceram em que ele teve que mostrar como se age. Então esses casos para nós foram exemplos dele aqui na terra, como ele reagiu, como ele agiu. Então ele próprio nos ensinou. Só para você entender, eu queria que você fosse comigo. Eu vou usar o próprio exemplo do povo de Deus, né, quando eles se preocuparam em obedecer a simplesmente regras, rezas, mandamentos, né, e preceitos criados por homem. Eles próprios criaram preceitos e desprezaram o principal, o relacionamento com Deus, né, ou seja, a obediência a Deus, né, no sentido, vamos dizer assim, do contexto da palavra, não é? Eles criavam regras que eles entendiam que ia agradar a Deus, mas eles sabiam que eles não estavam obedecendo aos mandamentos. Eles tentavam então encobrir a sua desobediência com regras, com religiosidade, com ofertas, tal. Isaías, ele vai falar para um povo, não é, que não ouviu a palavra de Deus, a palavra que era entendida, né? Como você está entendendo o que eu estou falando? Porque eu estou falando em português, estou falando numa língua que você consegue entender, captar, né, raciocinar. Não é? Eles não quiseram dar ouvidos a quem pregava a palavra, mas eles preferiram, né, criarem regras. E a consequência foi que Deus permitiu que uma potência militar, né, os assírios, o exército assírio, viesse e dominasse o povo de Deus. E aí o povo de Deus, não tendo obedecido a palavra de Deus que era revelada, começou a ter que obedecer, né, a duras penas, com sacrifício, verdadeiramente sacrifício, de uma forma cruel, né, a língua do inimigo, né, obedecer uma língua que eles nem entendiam, né, mas tiveram, né, que se curvar ao inimigo, e aí eles eram cruelmente conduzidos. Isaías capítulo 28, versículo 10, olha só o que Isaías fala para esse povo. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quer dizer, se tenta obedecer um pedaço, né, da Bíblia, sem se preocupar com a desobediência, né, os pecados, as transgressões do restante. Aí no versículo 11, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Então Deus permite que o povo assírio chegue e domine esse povo e escravize esse povo, né? E esse povo fosse açoitado, dominado, né, com bastante rigor, com bastante rudez, né, pelo povo assírio. Versículo 12, ao qual disse, este é o descanso que descanso, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, liga agora com o que Jesus falou, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a promessa de descanso de Deus, no momento desse de aflição, no momento de opressão, no momento vamos dizer assim, de injustiça, no momento em que a pessoa é rejeitada, no momento em que a sua alma, seu coração está ferido, né? Então existe o refrigério dado por Deus, mas eles não quiseram ouvir, eles preferiram seguir nas suas regras. Aí no versículo 13 está escrito assim, assim, pois a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, quer dizer, regras e regras, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, olha só, e se quebrantem, ou seja, né, se curvem, e se enlacem e sejam presos. Então vocês, fazendo assim,
né, criando as suas próprias regras, se justificando. Olha, eu fiz isso por causa daquilo. Quando você fala assim, ah, não, mas a palavra de Deus hoje está num outro contexto. Quando você não obedecer aquilo que você ouve de uma forma clara, então você vai obedecer a voz do inimigo. E nós sabemos que o inimigo hoje é o próprio Satanás, não é? Muito bem. Quando nós falamos, né, em obediência, eu queria lembrar de um outro texto que também está no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aqui vai mostrar que nenhum sacrifício, né, que Saul, né, que foi o primeiro rei que desobedeceu a Deus, que foi desobediente à palavra de Deus, né, ele tentou agradar a Deus com sacrifício, isso não resolve. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em campanhas, em donativos, em gestos de humanidade, em qualquer outra coisa, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então aqui nós temos o exemplo, não é, de que todas as pessoas que se encontram aflitas, não é, oprimidas, elas têm descanso quando elas vão até Jesus. No grego original, quando Jesus fala assim, vinde a mim, né, essa palavra vinde, ela poderia ser traduzida como se aproxime de mim, né, venha ao meu encontro, não é? Vós que estáis cansados e oprimidos. É claro que ele está dizendo, venha ao encontro da palavra de Deus. Venha a obediência, se submetam à palavra de Deus. E aí você será aliviado. Você vai ter tua vida restaurada, tua alegria vai voltar, você vai ter o refrigério, você vai conquistar os seus sonhos, conforme a palavra de Deus vai instruir. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. Nós sabemos que todos nós, né, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por momentos em que nós vamos nos encontrar cansados, oprimidos, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser injustiçados, nós vamos estar feridos em nosso coração, na nossa alma. E nesse momento nós sabemos que o que nos vai trazer o refrigério, nos vai restaurar a alegria, a felicidade, nos trazer a força, é nos submetermos à palavra de Deus. Então eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que esta palavra seja a resposta, meu Pai, para todos aqueles que estejam sofrendo, meu Pai, os oprimidos, os cansados, os aflitos, os rejeitados, meu Pai, os injustiçados, os que têm os corações feridos, né? A sua alma está ferida, meu Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que através do Teu poder, o Senhor vá ao encontro dessas vidas, com o Teu refrigério e os alivie, como é a Tua promessa. Pai, em nome de Jesus, alcance todas as vidas que ouvirem essa mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Eu queria lembrar que na igreja de Ribeirão Pires, todos os domingos às 10 horas, nós estamos tendo culto presencial. Eu queria convidar você para estar lá, né? E também que um outro recado é que na igreja da Cachoeirinha, às 10 horas da manhã, né, via a plataforma Team Link, nós estamos tendo a escola bíblica, né, que é conduzida pelos presbíteros Fábio, presbítera Cleia. Né, eu queria, se você puder, participe. Né, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, vai aprender a palavra, né, como nós vimos a palavra, ela tem que ser entendida e obedecida. Então, ali você vai aprender, não é, a palavra. E também, não esqueça que na quarta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós temos o nosso grupo familiar, não é? E esse grupo familiar vai começar, que começa agora nessa quarta-feira, com um novo tema, né? Nós tivemos, foi um sucesso muito grande, né? Nós estudamos o casamento e a palavra de Deus, agora nós vamos iniciar um outro tema que com certeza vai ter o mesmo sucesso. Eu convido você para estar lá. Lembrando, né, finalmente, que os nossos cultos virtuais, eles vão para o ar todos os domingos também às 10 horas. Eles ficam gravados, você pode assistir a qualquer hora que você quiser e qualquer dia da semana, sempre vai estar disponível. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até quarta-feira às 8 horas, em nome do Senhor Jesus.